Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 4 de agosto de 2012. Estamos juntos há 174 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, concluindo assim a primeira carta pastoral. Carta que Paulo escreveu a Timóteo quando Timóteo estava em Éfeso, ali deixado por Paulo para tomar conta da igreja. Paulo foi para a região da Macedônia, possivelmente Filipos, e de lá escreveu orientando seu jovem colaborador a como pastorear e cuidar das coisas na casa de Deus. O capítulo 1 é um grande incentivo a fim de que Timóteo assuma com coragem a sua tarefa, olhando para o exemplo de Paulo, que apesar de indigno, foi escolhido pelo Senhor Jesus para isso. Parte do dever de Timóteo era combater as heresias, e nós ficamos sabendo aqui, de alguma forma, no capítulo 1, que a heresia que estava crescendo ali na cidade de Éfeso tinha um pouco a ver com um certo desprezo à lei dos israelitas, ao Antigo Testamento. No capítulo 2, Paulo dá orientações práticas a Timóteo também sobre o culto na igreja, sobre a devida valorização da oração, a devida humildade e modéstia que devem caracterizar a vida dos adoradores, e também a necessária obediência e respeito para com a ordem da criação e a liderança masculina na igreja. No capítulo 3, Paulo fala com Timóteo a respeito da qualificação da liderança na igreja. Veja, capítulo 1, Paulo lança as sementes do cuidado que a igreja tem que ter com a doutrina e incentiva o seu pastor a exercer sua autoridade com coragem. No capítulo 2, Paulo mostra a necessidade de ordem no culto. No capítulo 3, Paulo mostra a necessidade de liderança qualificada. No capítulo 4, o apóstolo Paulo agora fala mais diretamente sobre a heresia e incentiva Timóteo a esforçar-se no conhecimento da palavra de Deus, a aplicar-se à leitura, ao ensino e, ao fazer isso, cuidar dele e também dele mesmo e também de toda a igreja. No capítulo 5, nós vemos aí então um grande manual de assistência social, onde Paulo fala a respeito do cuidado que a igreja deve ter para com as pessoas que devem ser materialmente socorridas pela igreja. Na primeira parte ele fala bastante sobre as viúvas, e na segunda parte ele fala um pouco sobre o cuidado que a igreja deve ter no sustento dos seus líderes. E como Paulo estava falando então aqui dos presbíteros e daqueles em especial que se afadigam no ensino, Paulo fala um pouco mais também sobre a necessária cautela que se deve ter ao se constituir alguém como pastor, como presbítero. Então, da mesma forma que era necessário tomar cuidados e analisar bem para ver quem é que seria socorrida como viúva pela igreja, era também muito necessário tomar muita cautela para se decidir quem seria colocado na posição de liderança. Esse é o assunto do capítulo 5. Hoje, no capítulo 6, que termina esta carta, nós vamos ver Paulo falando agora sobre os relacionamentos entre os próprios membros. O início do capítulo 6 nos mostra Paulo exortando e dando aqui orientações aos membros da igreja que são escravos. Nós já vimos um pouco disso lá em Filemão, que o cristianismo não rompeu com as convenções sociais de sua época, no entanto ele as remodelou. Paulo não chegou a ordenar aqui que os senhores de escravos que fossem cristãos libertassem seus escravos. No entanto, ele ordenou sim que tratassem os seus escravos com toda cautela, com toda honra, com todo amor. E também ordenou aos seus escravos, aos escravos irmãos, que não abusassem do fato de que seus senhores eram cristãos para servi-los de qualquer maneira, mas pelo contrário, que servissem a eles com toda honestidade, com toda honra e com toda dignidade. Aqui está, portanto, um princípio muito interessante. Às vezes a gente ouve falar que na igreja algum irmão que trabalhou para outro, ou que fez negócio com outro, acabou escandalizado porque esperava do seu irmão em Cristo uma atitude diferente e não viu nada de diferente em relação àquilo que é praticado aí fora. Pois é exatamente isso que Paulo combate aqui, e usando o exemplo da escravidão. Paulo fala um pouco a respeito de riquezas, porque, segundo o contexto aqui nos ajuda a entender,
as pessoas que estavam ensinando heresia ali em Éfeso, os falsos mestres, estavam fazendo uma de duas coisas. Ou cobrando, ou tendo conseguido alguma forma de obter lucro através dos seus ensinos, ou então ensinando que necessariamente a pessoa que é fiel a Deus e a sua lei vai obter prosperidade, o que seria aí, quem sabe, um tataravô da teologia da prosperidade. O que está claro aqui, no verso 5, é que eles supunham que a piedade era fonte de lucro, ou seja, que a vida cristã vai trazer riquezas. Se vai trazer riquezas porque eles achavam que ao ensinar a lei distorcida como estavam ensinando, seriam sustentados pela igreja, é uma possibilidade e parece-nos a mais plausível. Mas também é possível que eles estivessem ensinando com uma distorção do Antigo Testamento que as pessoas que obedecessem necessariamente prosperariam no campo material. Mas então Paulo vai colocar aqui nesta carta muitos argumentos para Timóteo para que ele combata, seja qual for das duas opções que estivesse acontecendo ali. Então Paulo fala que nós não trouxemos nada para este mundo, não vamos levar nada dele, que devemos nos contentar com o que vestir, não é? E com o que comer, que quem quer ficar rico acaba caindo em grande tentação, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E então ele exorta Timóteo, e isso parece dar evidência à possibilidade de que os falsos mestres arrumaram um jeito de fazer dinheiro com o seu ensino. Então, para se contrapor a isso, a partir do verso 11, Paulo fala: Timóteo, você não vai fazer assim não. Você vai fugir destas coisas, e ao invés de correr atrás de dinheiro, você vai correr atrás da justiça, da piedade, da fé, do amor, da mansidão. E combata então o bom combate. E preserva todas essas coisas sem medo, Timóteo. Sem fugir dos confrontos que muitas vezes se farão necessários por aqueles que querem, de fato, temer ao Senhor Jesus. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus esteve diante de Pilatos e fez uma boa confissão e deixou o exemplo para você. A fim de não deixar a impressão de que Paulo tem desprezo por ricos ou pelas riquezas em si, Paulo termina com uma seção que começa aqui no versículo 17, onde ele diz que os ricos da igreja deveriam ser exortados a não confiar na instabilidade da riqueza, mas em Deus, e que usassem as suas riquezas para as boas obras, para que fossem prontos e generosos em dar e em repartir, e assim acumulassem para si mesmos tesouros no céu. Isso é notável porque houve um ensino muito importante aqui nesta epístola, mostrando que a riqueza em si não é pecaminosa, mas o apego a ela é que é o problema. E o mau uso dela, ou a má compreensão de por que Deus nos dá o que quer que seja, é que é o problema. Não é? Então, se você já teve a oportunidade de conhecer algum rico generoso que fez bom uso da sua riqueza, você sabe a bênção que é isso no meio da igreja. E de fato, não há como termos a impressão de que a Escritura tem problemas com pessoas que aprenderam a amar a obra, a amar o reino de Deus, a amar os seus irmãos e a fazer bom uso daquilo que Deus lhes confiou dessa maneira. Finalmente, Paulo termina então falando: Timóteo, evita discussão inútil, evita falatório e tal, porque foi esse tipo de coisa que fez com que alguns se desviassem da fé. Firmeza, a graça de Cristo seja com você. Com isso, então, nós terminamos o estudo desta primeira carta pastoral, vendo o quanto Paulo regulou a vida da igreja. Capítulo 1, incentivando o pastor, mandando combater a heresia. Capítulo 2, mandando ordenar o culto. Capítulo 3, mandando instruções sobre a verdadeira liderança qualificada. No capítulo 4, dando ordens bem específicas a respeito do combate à heresia. No capítulo 5, a respeito do cuidado para com os irmãos em termos de assistência social. No capítulo 6, falando um pouco a respeito do relacionamento entre os irmãos, que deve ser caracterizado por piedade, que deve ser caracterizado por um respeito e submissão especiais, dignos do testemunho cristão, e com relação à ganância, que pode atrapalhar a vida da igreja como um pecado que é, e então exortando todas as pessoas da igreja
a viverem felizes com aquilo que têm e mostrando o problema que é a tentação do amor ao dinheiro e mostrando que isso prejudica tanto o ministério do líder, do pastor, do presbítero, né, quanto também as relações entre os irmãos, se isso não for adequadamente administrado e praticado segundo os princípios da palavra de Deus. Há uma exortação final a Timóteo, sempre presente aqui: combate o bom combate. E com isso Paulo incentiva o seu discípulo, o seu companheiro fiel e amado, e deixa também para nós diversas instruções a respeito de como as coisas devem ser na casa de Deus. Nossa esperança é que isso tenha abençoado a sua vida e que a nossa igreja cresça cada vez mais na aplicação destes princípios. Vamos orar? Senhor, ajuda a nossa igreja a praticar aquilo que o Senhor ensinou para a igreja de Éfeso e para Timóteo, seu pastor, através do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a combater a heresia e obrigado a Deus, porque até onde temos podido entender, nossa igreja tem caminhado nessa doutrina do Evangelho. Ajuda-nos a, neste mundo tão confuso de ideias a respeito da Tua palavra, manter com firmeza o ensinamento das Sagradas Letras. Ajuda-nos também a manter o culto puro, regulado segundo os Teus princípios e Tua glória. Ajuda-nos a ter uma liderança saudável. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um ensino saudável, a ter relações na igreja caracterizadas pelo amor, pelo bom testemunho cristão, e ajuda-nos, ó Deus, de fato, a assistirmos os nossos irmãos em suas necessidades materiais, conforme os critérios que a Tua palavra nos apresenta. Dá-nos a graça de fazermos isso sempre com coragem, com firmeza, com confiança no Senhor, assim como o Senhor instruiu Timóteo a fazer através do apóstolo Paulo. Nós tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.